Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras, e estamos dando início agora ao programa semanal Clima na Semana. E eu converso, como de costume, com Marco Antônio dos Santos, o nosso parceiro e agrometeorologista da Rural Clima. Tudo bom, Marco? Eu estou bem, e você como vai, Dylan, e a todos? Tudo certo, Marco. E para o clima, o que que a gente tem para essa semana aí para o Brasil? Olha, Dylan, tenho até medo de falar porque é só notícia boa, né? Mas, Oh, que beleza! Que seguinte, maravilha! Dylan, vamos lá. Primeiro, uma frente fria está avançando sobre o Brasil, aí sobre o sul do Brasil, e levando que vai trazer chuvas ao longo da semana, chuvas um pouco mais generalizadas sobre grande parte, tanto das regiões sul, sudeste, centro-oeste, e até mesmo partes do Mapitobá. Ou, com exceção um pouco da metade sul aí do Rio Grande do Sul, que não terá chuvas essa semana, né? Porque a frente que está se deslocando, ela está mais ali perto do Paraguai, noroeste do Rio Grande do Sul e entrando via oeste de Santa Catarina e Paraná. Mas as demais regiões, e aí já olhando as lavouras de segunda safra, né, como milho, algodão e feijão, as condições são excepcionais, porque a semana será marcada por chuvas, ou seja, manutenção dos níveis de umidade no solo e, consequentemente, né, Nila, favorecendo Uhum. aí o pleno desenvolvimento das lavouras. Ou seja, tudo que o produtor gosta e está precisando. Na semana que vem, nessa última semana de, de abril, ainda há chuvas. Lógico que daqui para frente as chuvas ficam um pouco mais irregulares, que é normal para essa época do ano, ainda Tá. mais que estamos sobre um clima neutro. Mas ainda há previsões de chuvas tanto para a última semana de abril quanto a primeira de maio, ou seja, bons sinais aí para as culturas de segunda safra. Com relação a frio, que muita gente está falando aí desse frio Sim. que vai vir geada, olha, Dylan, eles vão ter que começar a rever um pouco as suas previsões e as suas fontes. Porque após a passagem dessa frente fria, né, agora essa semana, uma massa de ar polar avança, sim, pelo sul do Brasil e vai levar ali entre a quinta e principalmente a sexta e o sábado, ali no feriado de Tiradentes, uma queda na temperatura. Mas, Dylan, você como um bom gaúcho que é, 8 graus é frio? Não, 8 graus é temperatura amena, dá para colocar um casaco. Para colocar um casaco. Né? Mas assim, é essa temperatura que vai fazer aí no Rio Grande. Lógico que nas regiões serranas ali do Rio Grande do Sul e principalmente naquelas regiões serranas de Santa Catarina, São Joaquim, Urupema, Urubici, lógico que lá as temperaturas vão ser mais baixas, até porque eles estão acima de 1.800 metros. E aí, lógico, né? Se numa região mais baixa vai fazer 8, 9 graus, numa região dessas, temperaturas chegam a 2 graus, 3 graus. Então, nessas regiões, pode sim ter aquela famosa geada turística. Bom para quem Sim. vai passar o feriadão de Tiradentes nessas localidades, Mas certo? nenhum prejuízo para as lavouras. Pelo Nada. contrário, nada demais, certo? Nada demais. E não há Então, previsões de geadas para esse mês de abril e nem para o início de maio. Pelo menos os modelos não sinalizam nada, pelo contrário. Lógico, daqui para frente a gente começa a ter uma entrada mais frequente de massas de ar polar. Sim, nós estamos no outono. É claro. normal nessa época do ano você começar a ter madrugadas e noites mais frias. Isso é normal para essa época do ano. Mas falar de geada não dá para falar ainda. Só na virada ali de maio para junho, aqui como a gente já vem comentando isso há muito tempo aqui com vocês, é que os modelos vira e mexe coloca aí uma massa de ar polar um pouco mais intensa ali entre virada de maio e junho. Mas mesmo ela falar de geada, tá totalmente ainda improvável. A gente não dá para falar com geada nessa de tanto longo tempo. Mas o fato é que as condições estão muito boas. O grande problema, Dila, se você me permite, fica para Claro. a cultura da cana-de-açúcar, ali para o açúcar.
Por quê? Essas chuvas recorrentes no Centro-Sul, principalmente aqui no caso de São Paulo e metade sul de Minas, né, onde se concentra a maior quantidade de canaviais, essas chuvas frequentes têm dificultado o início da colheita, o início da safra da cana-de-açúcar. Para quem é do grãos, né, e não entende nada de cana, a safra começa agora, né, no finalzinho de março e abril, Certo. que começa a safra, que é quando começa o corte. E essas chuvas estão impossibilitando o avanço rápido pelas usinas da colheita da cana. E isso tem afetado, aí, como vocês sabem, ver os relatórios, né, aqui no Safras, que o preço do açúcar disparou É, na subiu semana bem, passada. tem subido bem. Então, de uma forma geral, acho que esse é o grande problema hoje para o Brasil, seria as chuvas para a cana-de-açúcar. Ponto. Do restante, as condições estão muito boas e vão se manter assim, pelo menos para essas próximas 3 semanas. Bom, Marco, obrigado. Em nome dos produtores, eu agradeço pelas informações. Tudo perfeito no Brasil, com exceção da cana, essa ressalva que o Marco colocou. E, Marco, início do plantio nos Estados Unidos. Informações a gente tem aí, que a gente Olha, pode. Dylan, O quadro também favorável. bem, assim, ó, as temperaturas estão um pouco mais baixas, principalmente no meio oeste americano. E Uhum. isso tem dificultado aí um pouco o rápido avanço principalmente no meio oeste americano, por conta desse frio ainda mais um pouquinho mais recorrente. Porém, a gente sabe muito bem que atrasos no plantio não significam quebras de produtividade. E mesmo esse atraso de 1, 2 semanas, caso tenha acontecido de fato, o produtor norte-americano tem um poder de plantio até maior do que o nosso, porque a gente planta muito rápido aqui no Brasil. E o americano, ele planta também muito rápido, até porque as áreas são um pouco menores, os módulos rurais são um pouco menores quando comparado aos módulos, principalmente do cerrado, né? Então, de uma forma geral, o que eu vejo é uma condição favorável ao plantio, sim, pode atrasar um pouquinho, principalmente nesses estados mais ao norte dos Estados Unidos, por conta de frio, mas o fato de nós estarmos num período de neutralidade climática e, principalmente, com o aquecimento das águas do Pacífico, isso vai fazer com que a primavera e o verão norte-americano sejam marcados por chuvas mais frequentes. E isso garantirá uma boa safra lá para eles. Certo, Marco, te agradeço pelas informações. Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Essa foi mais uma edição do Clima na Semana, uma parceria de Safras e Mercado com a Rural Clima. Todas as informações, graças a Deus, informações positivas para o produtor brasileiro. Alguma dificuldade na cana, né? Resumindo o que o Marco falou aqui. E nos Estados Unidos, apesar das temperaturas baixas, ainda nenhum motivo para grandes preocupações. Marco, te agradeço novamente pela participação. Um grande abraço, uma boa semana. Eu que te agradeço, Dila, é sempre uma honra e um prazerzaço fazer esses boletins aqui de segunda-feira. E quer saber mais? Fique ligado aqui no Safras e na Rural Clima, que são as informações mais confiáveis do mercado. Não tenho nada mais que falar depois disso. Obrigado, Marco. Eu que te agradeço, Dila. Um abraço, uma boa semana. Abraço.